tarde. Hoje no JC Debate nós vamos falar sobre os planos de saúde. Eles estão entre os serviços mais desejados no Brasil. Segundo o Ibope, 74% dos brasileiros que não possuem plano privado gostariam de ter. Mas nos últimos 2 anos, mais de 2,5 milhões de pessoas que contavam com esse privilégio deixaram de tê-lo por falta de condições financeiras. Enquanto isso, em 6 anos, a quantidade de ações judiciais contra operadoras de planos cresceu mais de 600% no estado de São Paulo. Para conversar com a gente sobre essa situação, nós recebemos Mário Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP, a advogada Juliana Cozan e também Sandro Leal, superintendente de regulação da Federação Nacional de Saúde Suplementar. E você pode participar da nossa conversa mandando suas perguntas e comentários, que pode ser via Facebook ou via Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Boa tarde, Andresa. Boa tarde. Vamos começar então com esses números que nós demos aqui na abertura do programa. 6 anos, as ações judiciais envolvendo planos cresceram 631%, apenas no estado de São Paulo. Essa pesquisa foi coordenada pelo professor Mário Scheffer, que está aqui com a gente. Professor, vamos começar explicando quais os motivos então desse aumento tão grande. Então, nós mantemos na Faculdade de Medicina da USP um observatório da judicialização da saúde suplementar, em que acompanhamos esse movimento, esse quantitativo de ações judiciais contra planos de saúde. E é impressionante, é expressivo, né, o aumento de demandas, né, de pacientes contra os planos. Para se ter uma ideia, no ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou por dia mais de 50 ações em primeira instância contra planos de saúde e 30 ações na segunda instância por dia. Né? São demandas, né, de diversos tipos, enfim, demandas que tem a ver, né, com uma persistência de prática abusiva, né, desse setor, dessas empresas, com piora nos serviços prestados e certamente coloca em evidência falhas, lacunas da legislação e da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que não tem desempenhado adequadamente, né, o seu papel de fiscalizar esse setor. Sim, nós vamos detalhar ao longo aqui do programa essas questões. A doutora Juliana participou também desse estudo, né? O que mais chamou a atenção? Na verdade, eu participei desse estudo e participei também de uma pesquisa, que foi onde nós começamos esse trabalho de observatório, que nós conseguimos avaliar 4.059 acórdãos, que são as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. E uma das coisas que mais surpreendeu, 2 questões, né? A primeira é que 92% das decisões são favoráveis ao consumidor. O que é uma coisa que chama bastante atenção. Quer porque dizer, quase a totalidade das decisões são favoráveis ao consumidor. E a outra questão que chamou bastante atenção é que quase a metade dos motivos que levam os consumidores a proporem ações judiciais diz respeito a negativas de cobertura, que é um problema mais enfrentado pelos consumidores desde antes da edição da Lei de Planos de Saúde, desde antes da regulamentação do setor. Então, é um problema que persiste, mesmo após a Lei de Planos de Saúde, mesmo após o Código de Defesa do Consumidor, mesmo após a criação da ANS. Então, é um problema que tem que ser tratado com bastante cuidado e delicadeza. Sandro, que representa a FenaSaúde, né, tem várias operadoras aí de planos privados de saúde. 18. Qual que é a principal questão que faz os usuários recorrerem à justiça tentando resolver aí vários problemas? Boa tarde, Andressa. A FenaSaúde representa 18 grupos, né, dentro de um conjunto de 1.200. Então, a nossa visão com relação a esse assunto é que a judicialização como um todo, ela está muito associada à saúde, mas também ela está num conjunto mais amplo da sociedade. Hoje em dia se judicializa tudo. Por quê? Porque o consumidor tem mais acesso à informação, ele está mais próximo de pessoas que eventualmente tiveram um ganho, uma decisão favorável, e isso no boca a boca acaba repercutindo. Para você ter uma ideia, foram 29 milhões de ações que entraram nos tribunais no Brasil em 2014. Quer dizer, é muita coisa. Então, é um fenômeno que eu diria geral, brasileiro, mas com relação ao Estado de São Paulo, talvez essa pesquisa também tenha sido influenciada no caso de uma grande operadora aqui do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, que veio à falência, o que provocou uma série de questões, né?
Então, mas assim, a questão da judicialização, ela é ampla, a gente tem que estar atento. As operadoras da FenaSaúde fazem tudo o que for possível para tentar reduzir essa judicialização. Como? As operadoras, por exemplo, se a gente entrar dentro do que judicializa, né, a gente vai ver que muitas coisas são relacionadas a coberturas que não estavam previstas no contrato ou que não estavam previstas na legislação, na própria lista que a ANS torna obrigatória, né? Quando o consumidor ele judicializa, ele tem o direito, né? É absolutamente correto, a gente concorda com esse movimento dele buscar esse direito na justiça. Mas o que a gente tem visto recentemente é que muitas vezes esse direito não está assim tão claro, né? Ou é uma cobertura, por exemplo, de uma localidade, ele tem uma abrangência geográfica no contrato e ele pede uma extensão dessa cobertura. São medicamentos, muitas vezes, não cobertos na lista da ANS e nem tampouco da Anvisa, quer dizer, nem a Anvisa deu o aval de que aquele medicamento tem segurança, tem a efetividade. Então, são vários assuntos que precisariam entrar um pouquinho mais nessa pesquisa para identificar exatamente o que está motivando essa questão. Com toda razão, quer dizer, quando o consumidor consegue algo que não está no contrato, isso acaba impactando todos os demais. Por quê? Porque o sistema é um sistema de mutualismo, é como se fosse um condomínio. Todos pagam para que alguns, quando precisarem, utilizem esse serviço. E quando um consumidor consegue um benefício que não estava previsto em contrato, todos aqueles outros estão sendo onerados, porque isso vai acabar aumentando o custo, aumentando a mensalidade de todos eles. Um outro ponto assim, que o estudo cita é a diminuição de rede de prestadores, de médicos, de laboratórios, não só falando em quantidade, mas falando também na qualidade do serviço, né, professor? Quando se fala em qualidade, aí do que nós estamos falando dessa diminuição da qualidade, né? A queda da qualidade. Tem a ver com o tempo de espera, né, longas filas de marcação, né, de consultas, de exames, né, muita espera para internação, e tem a ver com a qualidade da rede credenciada, né, médicos, hospitais e laboratórios que compõem essa rede conveniada, né. Agora, o que tem chegado na justiça, né, e os juízes têm, como a doutora Juliana colocou, dado ganho de causa em quase 100% das ações, são exclusões de cobertura e restrições de atendimento de todo tipo, né? E que tem atingido muito mais idosos e pacientes crônicos, né? Que demandam muitas vezes tratamentos de maior custo e de maior complexidade. E um outro tema muito importante judicializado são reajustes abusivos, né? O judiciário tem entendido que esses reajustes, eles são ilegais. E lembrando que isso é só uma ponta do problema. Hoje o acesso ao judiciário, ele não é tão fácil para a maioria das pessoas. A maior parte das pessoas prejudicadas, né, por essas práticas dos planos de saúde, hoje ou elas buscam o SUS, ou elas estão pagando, né, o tratamento particular, né? Os telespectadores devem conhecer, né, já devem ter vivido na pele ou conhecer pessoas que se endividam, famílias que se endividam para pagar particular aquele atendimento negado pelo plano. Então, ele é um sintoma de um problema muito maior que, eu repito, tem a ver com a persistência de práticas abusivas, né, dessas empresas e tem a ver, sim, com a omissão da agência reguladora que não fiscaliza de forma adequada esse mercado. Antes de passar para o Sandro, só para entender, doutora Juliana, o Sandro colocou aqui que muitas vezes a pessoa vai atrás aí de alguns procedimentos, né, de uma cobertura que não estava ali no contrato, né? É isso que acontece então, na verdade, como tem é que uma vocês viram nesse raio-x? Então, André, tem uma dissonância de entendimento com relação ao que deve ser coberto. A lei de planos de saúde, ela estabelece claramente que todas as doenças listadas pela Organização Mundial da Saúde, que tem a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, todas as doenças lá listadas têm que ser cobertas. Qual a interpretação que se faz disso? A interpretação de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o mercado de plano de saúde e assistência. Que todos os tratamentos que forem necessários para um determinado paciente ou exames diagnósticos para diagnosticar a doença que ele tem, devem ser cobertos. Se a doença é coberta e o meio de diagnóstico ou tratamento não é coberto, obviamente a doença não está sendo coberta. Esse é o entendimento que as entidades de defesa do consumidor
têm e seguem, e é o entendimento que a Justiça, principalmente o Tribunal de Justiça, segue. Inclusive, já tem uma súmula do Tribunal de Justiça, que é quando o Tribunal pacifica o entendimento sobre um assunto. Então, tem uma súmula do Tribunal de Justiça que diz expressamente que o tratamento é devido, independente dele estar previsto no rol da ANS ou não. Esse rol é uma listagem que a ANS faz de procedimentos de cobertura mínima obrigatória. Se é uma listagem mínima, ela não é uma listagem taxativa, ela é uma listagem exemplificativa, e é assim que o tribunal entende, e é assim que o tribunal entende já há alguns anos. Mas, infelizmente, não é esse o entendimento nem da ANS e nem das operadoras. Elas entendem que elas têm que cobrir obrigatoriamente o que está na lista, e o que não está na lista elas podem se recusar a cobrir. Enquanto o entendimento da Justiça e da agência não estiverem dissonantes, né, não estiverem no mesmo sentido, a judicialização certamente vai continuar aumentando, e as ações vão aumentar e os pacientes vão continuar ganhando. Então, a gente precisa fazer uma análise madura e coerente do que está sendo judicializado, é isso que nós tentamos fazer nesse observatório, verificando exatamente o que está sendo judicializado, quais os motivos, quais os tratamentos. Inclusive, o que a gente constatou nessa pesquisa dos 4.000 acórdãos foi que a maior exclusão de cobertura é referente à cirurgia, depois internação e depois tratamento para câncer. São os 3 itens mais judicializados. Internação, tratamento para... cirurgia, em primeiro lugar. De uma forma geral, em primeiro lugar. Segundo lugar, internação normal, internação em UTI. E terceiro lugar, tratamentos para câncer. Radioterapia. Radioterapia, quimioterapia, enfim. E essa questão de exclusão de medicamentos e às vezes medicamentos que não estão em protocolos do SUS, ela é bastante comum na saúde, na judicialização de saúde pública. Mas ela não é comum na judicialização do SUS, da saúde suplementar. Aconteceu uma coisa um pouco pontual de quimioterápicos orais, mas isso já foi incorporado pela agência, então isso foi uma coisa bastante pontual, que hoje já está no rol da ANS, então não vai mais ser judicializada essa questão na saúde suplementar. Então, eu acho que é importante a gente aprofundar o estudo da judicialização para saber de uma forma eficaz quais são as causas, né? O que está levando, porque a judicialização deve ser entendida como uma consequência de um problema e não um problema em si. Então, não adianta a gente tratar judicializar, temos que terminar com a judicialização. E consequência, e que não é bom para nenhum lado, não né? É bom para nenhum lado, o usuário aí que entra, né, na justiça, às vezes demora, tem urgência, né? Porque muitas vezes a questão da saúde não pode esperar, é um desgaste muito grande, e tampouco também para as operadoras dos planos de saúde, não é, Sandro, que respondem a esses processos que nós estamos vendo que a justiça dá ganho de causa na grande maioria, quase totalidade das vezes aí para o consumidor, não é? É verdade, gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Na medida em que quando o plano de saúde vai oferecer os seus produtos, ele tem que ter uma estimativa do preço, do custo daqueles planos que ele está oferecendo. Esses produtos são registrados na ANS, segundo o contrato, as coberturas contratadas. Se é ambulatorial, ele tem uma cobertura de exames e consultas. Se ele é hospitalar, ele tem uma outra cobertura, seguindo o rol da ANS, que é um rol aí, permita-me discordar, mas é um rol mínimo, né? O adicional, ele não pode estar dentro da cobertura mínima obrigatória. E assim vai, seja no contrato, na cobertura, na abrangência geográfica, né? Se é uma rede nacional, se é uma rede estadual. Então, para o plano de saúde formar os preços e colocar isso, ele tem que ter muita responsabilidade com o preço que ela vai colocar. Na medida que essas questões são negligenciadas, a gente entende a posição que o magistrado se encontra, ele está vendo um caso do lado dele que ele muitas vezes é levado a atender aquele caso específico, mas a gente tem que olhar pelo lado de toda a coletividade. A situação está aí, nós estamos vendo esse número, esse aumento de 600%, não é novidade, isso vem aumentando. Qual que seria uma proposta aí para chegar num acordo, já que as partes entendem, né, cada uma entende de forma diferente, Sandro? Olha, acho Você acredita num caminho para reverter essa situação? Eu acho que não tem outro caminho senão a maior informação do consumidor. Eu acho que ele tem que ser informado das coberturas que ele está contratando. As operadoras, pelo menos todas as da FenaSaúde, elas têm a ouvidoria lá à disposição do consumidor para tirar essas dúvidas,
para ele ter exatamente a noção do que ele está sendo coberto, né? E do que não está coberto, né? Porque muitas vezes a judicialização ela poderia ser evitada num contato antecipado com a operadora, né? Mais do que isso, tem resoluções do Conselho Nacional de Justiça direcionando, né, a criação dos núcleos de apoio técnico, né, que são os NAT, né? Eu acho que, se não me engano, os 17 já estão funcionando no Brasil. Para quê? Para dar ao magistrado a condição dele ter um parecer técnico, né, na hora da decisão dele, né? Muitas vezes, isso aconteceu no Brasil, ele é levado ao erro. Veja a máfia das próteses que aconteceu 2 anos atrás, usavam o setor judiciário para colocar prótese no mercado brasileiro, que é um absurdo. Então, o magistrado tem que ter essa garantia de que que aquele procedimento é correto, de que o medicamento tem eficácia, enfim, dar as condições para que ele tome a decisão dele. Professor. Não, sim, eu acho que a judicialização, como a doutora Juliana disse, ela é só um sintoma, né, de um problema que precisamos, né, discutir. Me parece que a agência reguladora tem um papel importante nisso, né? A agência tem o poder de fiscalização. E está cumprindo de forma eficiente o seu papel? Não, ela não está cumprindo o seu papel de forma eficiente, né? Entre outros motivos, porque ela é uma agência bastante capturada por esses interesses que ela devia regular. Né, a agência, historicamente, ela sempre foi, né, composta em seus cargos estratégicos por pessoas oriundas desse mercado, né, o que chamamos de porta giratória. As pessoas participam da agência, voltam para o mercado, voltam para a agência. Esse é um dos fatores, né, que leva, do nosso ponto de vista, a uma regulação bastante ineficaz. Então, quer dizer, criam interesses aí não tão transparentes envolvidos, é isso? Sim, há muito. Esse setor é um setor de muitos conflitos de interesse, né? Isso é outro tema que temos estudado muito, né? Acompanhamos esse tema dos planos de saúde há muito tempo e isso precisa ser evidenciado também para a sociedade entender um pouco, né, por que, né, determinados problemas persistem há tanto tempo envolvendo planos de saúde. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os planos de saúde. Com a gente, Mário Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP, a advogada Juliana Cozan e Sandro Leal, superintendente de regulação da Federação Nacional de Saúde Suplementar. Fala um pouquinho nesse bloco dessa questão aí que também nos últimos anos teve uma queda muito grande. Muitas pessoas perderam, né, o seu plano de saúde por conta aí da situação econômica, sem condições de pagar. O que esperar dessa situação, né? Porque nós pensamos, será que essas pessoas todas vão migrar então para a saúde pública e o SUS vai dar conta disso, professor? Essa é uma preocupação? Então, a queda, né, tem sido principalmente dos planos coletivos, né? As pessoas perdem o plano de saúde junto com o emprego. Isso. Então, em momento de crise econômica, isso é comum. Ao longo da história, você tem uma retração desse mercado. Muito menos de planos individuais, né? O plano individual é a última coisa que o indivíduo, a família, deixa de pagar, mesmo na crise. Então, a retração maior é em planos coletivos. Claro, essas pessoas elas vão procurar, uma parte delas vai procurar o SUS, outra parte, né, tem procurado as clínicas populares, onde paga por consulta e exame, mas é uma população, sobretudo, jovem e sadia, né? Então, ela não está indo em massa imediatamente para o SUS. Até porque essa população, né, coberta por planos de saúde, ela já buscava o SUS, nas inúmeras exclusões e restrições de cobertura que discutimos, né, anteriormente, que tem a ver com a judicialização. Não é por acaso que a lei previu o ressarcimento ao SUS,
que não foi implementado, né, até hoje, né? Toda vez que um cliente de plano é atendido pela rede pública, o SUS deveria ser ressarcido por isso. E isso não acontece, né? Então, já é muito comum, né, as pessoas que têm planos utilizarem o SUS, que tem muitos problemas, né, mas no final das contas, sobretudo a alta complexidade, né, toda a urgência e emergência, transplante, cirurgias cardíacas, terapia renal substitutiva, tem sido o SUS que tem assumido esse papel, uma espécie de resseguro dos planos de saúde, e não tem sido ressarcido por isso. Sandro, agora dessa questão de pessoas que vêm perdendo o plano, muitas vezes ela perde o plano, que é vinculado à empresa, e vai em busca dos planos individuais, e o retorno que tem é que muitas operadoras aí se negam a ofertar esse plano individual, né? Por que isso vem acontecendo, né? Porque aí a pessoa não tem empresa e fica naquela e não consegue ter um plano de saúde. O diagnóstico do professor Mário foi corretíssimo. Quer dizer, os planos de saúde, as seguradoras, todos eles se movimentaram na direção de oferecer planos para as empresas contratantes, né? O início dos planos de saúde já foi assim, né? Quando começou lá atrás, na década de 50, com a industrialização, já foi assim para o plano coletivo empresarial, quer dizer, aquela empresa que busca oferecer esse benefício para os seus colaboradores, porque aumenta a produtividade, etc. e tal. Uma outra questão importante diz respeito à própria regulação, né? O que a gente observa é uma profusão de normas sem precedentes. Instruções normativas, resoluções normativas, acórdãos. Quer dizer, atualmente se entrou numa fase quase que da micro-regulação, né? Quer dizer, o regulador ele te indica a diretriz, mas também como você deve fazer, né? Não só o que fazer, mas como se deve fazer. Esse emaranhado de normas que gera muito custo, inclusive para as empresas, e insegurança, por um lado, leva os consumidores a aumentar a judicialização, que você imagina o consumidor diante de uma profusão de normas tão grande. E pelo lado das empresas, gera uma insegurança de atuar em determinados nichos de mercado. O plano individual é um exemplo disso, sem dúvida. Porque os reajustes, né, têm sido historicamente inferiores à evolução dos custos do setor, né? Enquanto a gente fez um estudo nos últimos 10 anos... Agora, como é que fica esse usuário que perde o plano que é concedido pela empresa, vai em busca do individual e as operadoras não oferecem essa modalidade, Sandro? O que essa pessoa faz? Ela fica descoberta de repente, né? Muitas operadoras oferecem ainda o plano individual. Algumas optaram por questões do seu próprio negócio de não oferecer esse mercado, não oferecer esse produto no mercado, mas existem um monte de outras empresas que continuam a oferecer. Tem outras alternativas, o plano por adesão, enfim, e planos que continuam a trabalhar nesse mercado. Agora tem uma outra questão, o governo aí, diante dessa situação de pessoas perdendo os seus planos de saúde, tem uma proposta de oferecer os chamados planos populares, a preços a valores menores, preços mais baixos, mas por outro lado também oferecendo aí uma lista menor, né, do que é exigido pela ANS. Como é que vocês veem essa proposta, doutora? Então, uma primeira questão que me preocupa um pouco com essa proposta de planos populares é uma proposta de política pública voltada não necessariamente a garantir os direitos do consumidor, mas sim a restabelecer um certo mercado que foi perdido nos últimos anos. Já me parece equivocada essa premissa do governo atuar de forma a resgatar uma parte do mercado e não necessariamente com foco no consumidor. E essa questão também me traz uma segunda preocupação, que é o aumento de judicialização, porque se você propõe planos mais baratos, planos acessíveis, enfim, o nome que se queira dar para isso, esses planos não tem almoço grátis, né? Alguma coisa vai ser reduzida desse plano. E quando se vende um plano de saúde para o consumidor, o que é vendido para o consumidor é uma assistência à saúde. Então, se esse serviço que é vendido não for muito bem informado para o consumidor, isso vai gerar uma justa expectativa do consumidor ter a sua saúde garantida. E se tiver uma limitação, isso invariavelmente vai parar na justiça.
Então, é importante, né, identificarmos a autoria dessa proposta. Essa é uma proposta das operadoras, das empresas de planos de saúde. Não de todas, porque nem há consenso no mercado sobre isso. E é uma agenda do Ministério da Saúde, do atual ministro da Saúde, que inclusive, quando deputado, teve sua campanha financiada por planos de saúde. Isso é importante entender. Hoje tem uma bancada de 30 deputados que tiveram apoio formal registrado no TSE de operadoras de planos de saúde. Essa proposta não tem participação e adesão de quem mais tem interesse, que são as pessoas, os usuários, consumidores de planos de saúde. Não por acaso, os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, os médicos, o Conselho Federal de Medicina, as entidades de defesa do consumidor têm rechaçado duramente essa proposta, que nada mais é do que uma proposta de desregulação, quer dizer, voltar 20 anos atrás, na época em que não existia lei, em que imperavam esses produtos, de menor preço aparentemente, mas com coberturas reduzidas. Vários formatos, podem ser sugeridos, mas no final das contas é isso, não há mágica. Se o preço é menor, porque assistência à saúde custa caro, é um serviço caro, então se está pagando um preço muito menor que o preço convencional, haverá uma rede com menos médicos, menos hospitais e laboratórios, com maior fila de espera. E o pior, por exemplo, propostas de plano apenas que oferece consultas e exames e na hora da internação a pessoa não tem. Sandro. Andressa. O que esperar, Porque o usuário, o consumidor vendo isso, eu falo, é minha chance agora então de ter um plano de saúde que eu possa pagar? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o consumidor invisível, que é o que está fora das estatísticas. É o cara que perdeu o plano de saúde, é o cara que não tem dinheiro para comprar um plano de saúde e o cara que quer o plano de saúde. Essas pessoas, por que não oferecer um produto regulado pela ANS, com normas, com regras, com coberturas, um preço mais barato? O plano de saúde popular, como se diz, o plano acessível, ele não vai ser um produto barato. Por quê? Porque saúde não é barata. Então, é importante essa discussão, porque para não gerar expectativas que não vão se concretizar. É difícil oferecer um plano de saúde barato hoje. O que as operadoras estão trabalhando, enfim, junto ao Ministério, nós fomos convidados a oferecer uma proposta. Então, a premissa foi, olha, o que torna o plano de saúde hoje caro? Por que ele é caro? Por que está difícil? Uma série de fatores, desperdícios, a organização da assistência, incentivos que não são os mais adequados. Então, se a gente fizer um produto contemplando variáveis que atuem em cima desses fatores de crescimento, pode ser positivo. Repara, na proposta tem a sugestão de um médico de família, pegando um pouco da experiência exitosa do SUS, inclusive. Alguém que possa orientar essa pessoa, esse consumidor, no cuidado. Ao invés dele ir a 10 médicos para identificar o que ele precisa, ele vai a uma pessoa que vai organizar essa assistência para ele. Isso é positivo, isso reduz custo, reduz o excesso de utilização em muitas coisas. Bom, mais uma vez nós vemos que esse tema é bastante polêmico, cada um tem uma opinião completamente diferente. Nós vamos precisar marcar com certeza um novo encontro, até porque essa proposta ainda vai andar, vai ter novos capítulos, para esclarecer sempre melhor para o consumidor. Mas hoje eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, esses esclarecimentos. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e boa tarde para você.